Bom, então vamos agora para a discussão em relação às principais perguntas, dúvidas sobre o tema infecção urinária na gestação. Renata. Pronto. Aí, na questão da profilaxia com antibiótico, né, pós-tratamento de pielonefrite, eu já vi um protocolo de Fortaleza que falava que você deve fazer a urocultura após 7 dias do término do tratamento, e aí se viesse, agora se eu não me engano, se viesse positiva ou era negativa, enfim, dependendo do resultado, você fazia a profilaxia ou não, até o término da gestação. Aí, no caso, eu fiquei na dúvida se aqui o protocolo da gente, a gente faz sempre a profilaxia depois do diagnóstico de pielonefrite até o final da gestação, ou até 2 semanas pós-parto, como foi dito no seminário, ou se tem algum critério para a gente fazer ou não fazer. Cate. Doutor, o que eu vi foi realmente que após pelo menos um episódio da pielonefrite na gestação, a antibiótico profilaxia ela já deve ser instituída e realmente após 2 semanas após o parto. Pronto, beleza. Excelente pergunta, viu, Renatinha? Para a gente tirar dúvida, vamos ver como é que estava o protocolo e vamos ver se essa pergunta vai mudar o protocolo, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela. Só lembrando, vou aproveitar, tem aqui a página de vocês que a gente vai alimentando. Lógico que não está tão atualizada, mas tem até o nosso manual, né? Então, aqui, quando a gente clicar, vai ter o manual. E vamos ver se o manual... Eita, não está aparecendo. Vou ter que baixar de outra maneira. Deixa eu só ver um negócio aqui. Peraí, viu? A gente tem um manual. Deixa eu só baixar aqui Deixa eu só compartilhar aqui. Só um minutinho. Eu vou tentar baixar o manual. Acho que está no grupo da gente, né? Sim. Deixa eu só baixar aqui rapidinho para a gente ver exatamente o que tem no manual. Protocolo. Ó, só dizer um negócio aí na parte prática. Nem se preocupem, porque cada serviço vai ter sua rotina. E isso aí, ó, por exemplo, eu vou até baixar o do Ceará. Foi o da MEA que foi, Renata, que você viu esse negócio da profilaxia? Renata? Cortou. Aqui cortou. Foi no protocolo da MEAC que você viu essa profilaxia? Eu vi essa profilaxia, não foi no protocolo da EBSED de Fortaleza. Eu tenho aqui o documento, se o senhor quiser, eu posso até mandar. Depois tu manda. Abrir para ver. Depois tu manda aqui, eu estou baixando o protocolo para a gente ver como é que tá aqui, tá bom? Então deixa eu só compartilhar aqui agora. Não estou lhe vendo novamente, viu? Eita. Bom, tá aqui o protocolo. Vou pesquisar aqui infecção urinária. Vamos lá. Capítulo 4. Deixa eu descer aqui. Eita, tá compartilhando tudo, né? Deixa eu só compartilhar assim. Fica melhor. Ops. Pronto, tá aqui, ó. Ó, capítulo 4. Então, assim, do protocolo, Catarina, você revisou? Tem alguma coisa a acrescentar? Não, doutor. Ficou tudo do mesmo jeito, né? Pronto. Depois eu vou fazer algumas perguntas, mas vou pegar... Essa duração do tratamento. Também não se preocupe. Até um dia desse eu usava 10 a 14 dias. Mas depois do protocolo da Febrasga, eu passei a usar 7 dias, entendeu? Certo. E foi tranquilo, certo? Ó, vamos ver se tem falando da profilaxia. Ó. Tratamento, segmento. Não tem profilaxia, certo? Então, a gente vai acrescentar a nova pauta, a profilaxia, tá bom? Não é isso? Então, é algo que a gente precisa acrescentar. A parte, a gente vai levar para a preceptoria, né, para a coordenação, essa questão da profilaxia. Eu confesso, deixa eu só te compartilhar. Só um instantinho. No alto risco, não tem aí no protocolo falando como que era feita a Você, Yasmin, eu quero lhe ver. Ah, não, doutor, estou descabelada. Vai lá. Mas deixa eu dizer, aí a gente só fazia profilaxia quando a gente via que tinha uma história de ITU ou pielonefrite de repetição, aí fazia um ultrassom de vias urinárias, se viesse com nefrolitíase, aí a gente fazia profilaxia.
Mas não fazer profilaxia para todas as pacientes que tinham passado por um episódio de pielonefrite só, não. Renata, por favor, depois coloca essa tua pergunta no grupo, que ela é extremamente importante, a gente vai acrescentar aí no protocolo. Eu acho que é bom senso também, eu nunca usei profilaxia só por conta de um episódio mesmo de pielonefrite, sabe? Eu acho que o conceito da antibiótico profilaxia é ITU de repetição. Não necessariamente nem a pielonefrite, sabe? Porque você pode tratar, o paciente ficar completamente curado e não necessitar da antibiótico profilaxia. Só que é tal história, né? Protocolo de conduta, a gente vê o que é que tem na evidência científica, né? E ver se é adequado para a nossa prática clínica. Porque muitas vezes nem adianta a gente colocar uma rotina, por exemplo, com todo respeito, na África, na Índia, como também na Hungria, na Itália, algumas coisas vão ser bem particulares do nosso serviço, né? Então, eu acho que é seguindo a linha do raciocínio do alto risco, tá bom, Renata? Mas escreve essa pergunta para a gente realmente acrescentar, ok? Deixa eu só ver um negócio aqui que eu estou vendo. Pronto. Depois eu tenho mais outra pergunta. Então pode perguntar. Vocês têm prioridade. Pronto. Era sobre mais a questão da primeira escolha do antibiótico. Qual seria a primeira escolha do nosso serviço? Porque eu já vi algumas pessoas falando que era ceftriaxona e outras pessoas falando que era cefalotina. Aí eu fiquei meio na dúvida, assim, de qual a gente prefere no serviço. Ceftriaxona para pielonefrite, né? Isso. Pronto. Porque, assim, até no protocolo da gente, tem como... Quando você lê, a impressão que dá é que a primeira escolha é cefalotina. Mas algumas pessoas falam que a primeira é ceftriaxona. Aí eu fico perdida com isso. Eu fiquei com essa mesma dúvida. Aí eu fui perguntar a Carol, R2. Aí ela confirmou que era ceftriaxona, mas eu achava que era cefalotina. Não. É quando você lê o protocolo, você fica... Só um minutinho. A rotina aí do alto risco é pielonefrite, cefalotina. Porém, se ela vier com sinais de sepse, aí você vai abrir o kit sepse que vai iniciar com ceftriaxona. Mas se ela for só pielonefrite com febre, não tiver sinais de sepse, basta começar com a cefalotina, a não ser que ela tenha já feito uma cefalotina anteriormente, já tenha queimado esse antibiótico, não tinha dado certo, aí você muda para ceftriaxona. Eu acho que a gente pode tentar atualizar isso aí. Eu vou botar... Pronto, já está... Algumas vezes eu vou colocar no mudo só para não interferir na gravação, tá bom? Mas aí qualquer coisa vocês falam aí, tá bom? Principalmente se com a câmera ligada, né? Mas enfim, veja, as duas coisas vão dar certo. Só que a pielonefrite, como a gente já sabe, é um grau mais avançado da infecção urinária. Existe um maior risco de sepse. Então, ao meu ver, eu acho que vale a pena a gente sim começar com a ceftriaxona. Até porque, em geral, quando a gente faz um tratamento antibiótico terápico, a gente evita um antibiótico profilático. Qual é o antibiótico profilático que a gente utiliza? Cefazolina, né? E muitas vezes a própria cefalotina, em alguns. Então, é interessante que a gente evite o antibiótico profilático quando a gente vai fazer algum esquema terapêutico. Todas essas perguntas a gente também pode confirmar com o pessoal da CCIH também, viu? Renatinha, alguma pergunta? Não, eram só essas duas mesmo. Só isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? A Amanda ainda está conectando no áudio aí, mas vamos lá. Catarina, veja, primeira coisa, vamos começar do básico, tá bom? Você falou que bacteriúria assintomática é só quando a urocultura é positiva. E se você tiver bacteriúria no sumário de urina, você chama o quê? Espera aí, só um minuto. Eita. Veja se você consegue configurar que está como se... Pronto, voltou. Diga lá. É um sumário infeccioso? Certo? Sim. Então bacteriúria, que deu a entender que é como se fosse só a urocultura positiva, entendeu? Mas na prática, a gente também trata quando você tem bactéria, ou piúria, ou bactéria, porque você pode ter só piócitos e você pode também ter bactérias no sumário de urina. Das duas maneiras, a gente trata. É lógico que a gente vai levar mais em consideração uma urocultura positiva.
mas eu inclusive, tenho quase certeza que no protocolo da Febrasgo deve ter alguma orientação em relação a repetir o sumário de urina, se só for a piúria, entendeu? Aí é muito do quadro clínico, porque para as nossas pacientes, não dá para a gente chegar e dizer, olha, fulano, você vai fazer o seguinte, eu vou pedir um sumário de urina, aí depois você traz, sei lá, vem aqui amanhã, vem aqui depois, vem aqui 8 horas, vem aqui com uma semana. Ela não vai voltar. Então, é melhor a gente ter um rastreio maior para a infecção e tratar, digamos assim, de uma maneira mais agressiva, pecar por excesso de cuidado, do que realmente deixar de tratar. Porque, como a gente sabe, os grandes problemas em ginecologia e obstetrícia, hipertensão, hemorragia e infecção. Infecção é importante por causa de prematuridade. Então, eu acho que a gente está fazendo mais, trazendo mais benefício do que risco em relação a essa antibiótico terapia. Muitas vezes até o próprio monorio é uma excelente opção para a gente que trabalha em consultório, porque a gente tem um controle melhor da paciente. Já da paciente no SUS fica um pouquinho diferente, porque a gente tem que ver um antibiótico que é possível ela pegar no posto de saúde, né? Entendeu? Então, cabe esse adendo em relação à questão da bacteriúria. Uma coisa que eu também achei interessante, que é uma pergunta, nos casos de pielonefrite, quem rodou no alto risco, se pede ultrassom de rins e vias urinárias? Eu não rodei ainda. Não, só Não. se for uma história de repetição, que ela já foi internada mais de uma vez por causa de infecção urinária ou pielonefrite. Beleza. Mas, assim, tem algumas coisas que vale a pena a gente também tentar avaliar. Eu não sei como é que vai ser isso ao longo da residência, mas a minha ideia, inclusive, é pielonefrite, a gente fazer também ultrassom de rins e vias urinárias, né? Tem uma formação também de ultrassonografia geral e dá para a gente fazer. Não é algo de outro mundo, tá certo? E Para até para a todas as gente... pacientes. Hã? Pielonefrite faz, então. Seria Porque é para risco de sepse, né? Eu acho que a gente merece mais, né? Entendeu? Quando você tem infecção urinária de repetição, você tem que dar o diagnóstico diferencial de cálculo, né? E você vai fazer também pela própria ultrassonografia. Inclusive, a ultrassonografia é padrão ouro em relação a diagnóstico de cálculo na gravidez, porque fora da gravidez a gente sabe que é tomografia, e aí você vai ter a compressão do abdômen materno e o risco também fetal, então se evita exames que tenha radiação na gravidez. Então, é uma coisa que a gente quer implementar também. A gente sabe que tem a logística um pouquinho diferente no serviço, mas, se Deus quiser, a gente vai ter um dia aí que vai contar com plantonistas de ultrassonografia e aí vai ficar mais fácil para a gente manejar também esses casos. Mas é bem importante, até para a gente diferenciar de hidronefrose, de glomerulonefrite, que você vai ter um parênquima renal bem alterado. Então, eu acho que é algo que é bem, bem interessante de a gente também conversar. Bom, então a gente falou da pielonefrite. Eu acho que o grande questionamento, depois escreve lá no grupo, é essa questão da profilaxia e os tratamentos de escolha. Inclusive, eu não vi a ampicilina como tratamento aí, não sei por quê, né? Do mesmo jeito que existem alguns antibióticos que eles são preferíveis no primeiro trimestre e outros que são preferíveis no terceiro trimestre, tá bom? E algo que eu acho interessantíssimo também comentar antigamente, na medicina, todas as vezes que a gente via protocolo e via livro, a primeira coisa que vinha é tratamento, antibiótico, ou então logo o medicamento. Eu achei muito massa a tua abordagem, Cátia, sobre... Eita, não posso chamar a Cátia, tem que chamar a doutora Catarina, desculpa. Eu achei muito interessante, doutora Catarina, a tua abordagem, porque você falou da profilaxia, que eu acho que também não tem no protocolo. Muitas vezes a gente falar o básico é fundamental. Então, orientar a paciente à ingesta hídrica, já começa daí a gente até começar. Profilaxia, a gente já pensa em antibiótico profilaxia, né? Então, qual a quantidade ideal de água que uma gestante deve ingerir, né? Pergunta até relativamente simples, que muitas vezes a gente não sabe. E aí, 2 litros, 3 litros, quanto é que é, né? Outra coisa, a gente falar da questão da higiene, muitas mulheres, né, infelizmente, no nosso meio, na rede pública, elas sofrem muito por isso. A questão da ascendência da infecção. Às vezes um corrimento vai lá pela uretra e aí você infecta, né? Então, você já tem uma abordagem em relação à questão infecciosa local. Se tem relação com outros fatores de risco, como
atividade sexual, né? Use determinados vestuário, você pode também ter infecção genital e ascender também pelo trato urinário. Mas a abordagem também profilática do cranberry é bem interessante, porque o cranberry ele pode ser utilizado na gestação, tá bom? A gente só precisa depois definir direitinho a dose. E talvez esse protocolo, com essas medidas profiláticas, seja, assim, talvez não se adeque tanto em relação ao SUS, né? E aí a gente pode fazer um adendo em relação a isso, né? Mas a gente pode colocar uma atualização da literatura com essa... e não tem nenhum demérito a gente dizer, não tem disponível no SUS. Mas é melhor a gente saber que tem essa opção terapêutica para a gente utilizar no nosso dia a dia, depois até do consultório, se for o caso. E até, poxa, eu não vejo nenhum problema de a gente orientar um fitoterápico que muitas vezes você consegue até em suplementos, não teria tanto aquela fidedignidade do que algo ou manipulado, ou, na verdade, de marca, mas é muito melhor do que você manter só o tratamento antibiótico, sabe? E aí já entra na discussão. Poxa, por exemplo, um episódio de ITU, ou, no caso, vocês conversaram sobre pielonefrite, se a paciente está tratada, eu vou confiar, inclusive, muito mais nessas medidas profiláticas gerais e no próprio cranberry, que é um fitoterápico, do que a gente passar um antibiótico profilático, né? Lembrando que o próprio antibiótico profilático ele pode acabar com a flora da mulher, e aí o sistema imunológico é importante, nossos intestinos, eles representam uma barreira importante do nosso sistema imunológico, e se você faz antibiótico, você quebra todo um ecossistema, né? Então, a gente tem que falar dos riscos de antibiótico. E falando nisso, que é mais um desafio, a gente não falou dos probióticos, né? Como medida profilática. Eu não sei se na literatura que a gente disponibilizou para você, Catarina, se você leu alguma coisa a respeito. Mas é algo que eu já li e que faz sentido, porque muitas vezes, ao invés de a gente bater de frente só fazendo antibiótico, a gente pode também usar essas bactérias, né? Bifidobactéria, lactobacillus, tem um bocado de cepa aí que é bem importante. E aí a gente vai ter o mesmo problema, a mesma analogia de não poder usar no SUS, não sei até que ponto, que sei lá, quem sabe. Eu não sei, para quem está lá mais tempo, a gente não tem nenhum probiótico lá no padronizado do Medivil, não? Eu acho que tem, não? Yasmin, a Cássia. Bom, depois bota isso como adendo, Catarina, para a gente também discutir, tá bom? Tem mais alguma coisa? Mônica, alguma dúvida? Não? Eita, você está muda. Só assim, só a padronização no nosso serviço quanto ao tempo de tratamento, porque ele dá geralmente uma faixa de dias em que pode ser feito o tratamento. Aí, se a opção seria uma faixa intermediária, o mínimo ou o máximo. Por exemplo, vai dar 10 dias. Beleza. Certo. Você está falando do tratamento ambulatorial ou internado? O tratamento internado. E assim, na pielonefrite, quando há melhora clínica, eu posso passar, né, da antibiótico terapia venosa para antibiótico terapia oral. Quando eu passo para antibiótico terapia oral, é procedimento nosso prosseguir com esse tratamento via ambulatorial, ou por a gente não ter tanto controle dessa paciente, do monitoramento assim de perto, a gente faz todo o tratamento da pielo em regime de internação hospitalar, mesmo convertendo para antibiótico terapia oral. A gente precisa do leito, né? E a gente tem que entender que a paciente no hospital, ela também tem risco de pegar outras infecções. Então, como, se eu não me engano, quase todo quadro infeccioso, 48 horas, se você realmente não tiver sintoma nenhum, roda antibiótico para via oral e depois libera para casa, porque na gravidez é orientado você fazer o tratamento de 7 dias, né? Então, eu não vejo problema nenhum de fazer isso, não, tá bom? E a padronização vai fazer. Por isso que a gente está discutindo os protocolos. Eu tenho uma dúvida, eu mesma tenho uma dúvida. Essa questão do tratamento, tanto da cistite quanto da bacteriúria sintomática, de ser dose única, vale a pena, não vale? É melhor realmente esse tratamento mais prolongado? Pronto, boa pergunta. É uma pergunta que a gente não sabe responder direito. Você lê uma revisão sistemática, inclusive está de parabéns, certo? Todas essas referências é bom disponibilizar o PDF completo, tá bom? Porque aí, na revisão sistemática que você colocou, que eu não sei qual foi a população estudada, eles disseram que valia a pena.
Não é isso? A Isso. conclusão foi essa, né? Então, Mesma eficácia. contra a conclusão, não tem o que discutir. Na prática clínica, o que é que eu vejo, né? Muitas vezes dá certo, tem gente que é muito fã, né, fosfomicina, né? Quase que eu digo o de marca, que se eu não me engano só tem um, porque é dose única, né? Aí é mão na roda. O que eu acho que vale a pena é, tipo assim, quando você tem piócitos, 10 piócitos, a paciente não tem clínica de infecção, aí vale a pena fazer. Ou, na cistite, ela tem clínica, faz o antibiótico. Normalmente a gente espera 7 dias no antibiótico para colher isso, mais de urocultura, não é isso? Pronto. Aí o que é que eu faço na prática clínica? Se eu faço um antibiótico, é para ela melhorar. Clinicamente ela não melhora, eu tenho duas opções. Repito pelo menos o sumário de urina, né? Ou até troco o tratamento. Aí é aquele velho ditado, né? A clínica é soberana. Entendeu? Entendi. O que mais? Bom, temos alguns encaminhamentos, né? Então, lembrar, Cátia, depois dá uma revisada na aula, depois disponibiliza em PDF para a gente falar para as pessoas, já que a gente está no feriado, não é nossa reunião clínica oficial. Talvez essas reuniões nossas passem para sexta-feira, mas eu vou comunicar direitinho no grupo. E é isso. Eu não sei se vocês vão ter interesse, mas eu vou gravar outro conteúdo aqui para vocês. Eu vou mostrar minha dissertação de mestrado. E se tiver interesse ainda hoje, apesar da hora, eu vou perguntar, eu vou fazer mostrar como que eu pesquiso aqui no PubMed. Então, acho que a gente pode encerrar essa discussão. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? A gente pode encerrar essa discussão e depois eu vou entrar para a gente abrir para, se vocês quiserem. Não, eu vou cancelar aqui deixa eu só finalizar aqui a gravação.